Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos, eu fui nascido e criado no seio protestante, na igreja protestante. Minha igreja de formação é a Igreja Batista, tradicional, e todos os meus familiares são protestantes. Todos eles são ou presbiterianos ou batistas, são todos de igrejas tradicionais, igrejas históricas. Bom, à medida que eu fui me desenvolvendo no seio protestante, à medida que eu fui vivendo na igreja batista, e depois eu até fui para outra igreja, mas a minha formação como protestante foi batista, e a partir disso eu sempre tive um empenho, porque meus pais sempre foram muito ativos na igreja, então eu sempre tive a vontade e a busca pela excelência, fazer as coisas da melhor forma possível, na melhor forma que eu poderia fazê-las. Então, eu fui crescendo, depois eu mudei para uma outra igreja e lá eu comecei a trabalhar nas atividades, nos adolescentes, até que anos depois eu me tornei líder auxiliar de adolescentes. Bom, a partir disso eu comecei a me envolver mais profundamente no meio protestante. Eu passei a participar ativamente e à medida que eu ia me destacando de certa forma, eu comecei a buscar participar mais ativamente da liderança principal da igreja. Eu busquei participar de conselhos de pastores, porque eu sempre quis, através de modelos, me parecer com esses modelos, me tornar semelhante a eles. Então, eu comecei a frequentar o Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, não como membro, nada disso, até porque eu não era pastor, mas sim para visitar, mas sim para conhecer. À medida que as coisas foram passando, eu comecei a participar também dos conselhos que eram feitos na minha igreja. E aí eu pude ter acesso a alguns pastores, tomar café com eles, para poder ouvir isso que sempre me cativou, que é ouvir a experiência dos mais velhos, aqueles que eram tidos como referência. Só que uma coisa que sempre me perturbou foi o seguinte, que pastores protestantes nas suas igrejas, apesar dos protestantes não aceitarem isso e dizerem que na Igreja Católica o fato de termos uma cabeça, que é o Papa, que é o Vigário de Cristo, eles reputam isso como heresia, eu observava que na Igreja Protestante cada pastor presidente é o Papa daquela igreja. Então eu achava isso muito estranho, porque conversando com alguns pastores, presidentes de igrejas, eu via que esses pastores julgavam outros pastores que não tinham uma certa concordância com aquilo que eles entendiam de evangelho, e a partir disso diziam que eles eram hereges ou que eles eram desviados daquele que era o caminho. Mas uma coisa sempre me chocou, porque as diferenças não eram diferenças pontuais, mas eram diferenças cruciais. Era interpretação completamente distinta do que era o evangelho. A interpretação era que o evangelho para um pastor era azul, o evangelho para outro pastor era verde. Então, não poderia ser, porque se Cristo deixou uma igreja, se Cristo deixou uma doutrina, não pode haver várias vertentes que são completamente distintas em si. Uma coisa é mudar em pontos que não alteram no conceito geral da fé. Outra coisa é mudar completamente. E isso me chocou. Isso me fez começar a querer uma identidade, uma fé que fosse sistemática, uma fé que tivesse, de fato, uma abrangência geral do Evangelho e que fosse uma leitura concisa e concreta. Foi até aí que eu comecei a estudar a teologia reformada, calvinista, porque tinha uma sistematização que eu não tinha encontrado em nenhuma outra igreja, em nenhuma outra doutrina, em nenhuma outra linha teológica protestante. Foi então que eu comecei a estudar o calvinismo, foi então que eu comecei a me aprofundar no calvinismo e, em paralelo a isso, à medida que as coisas iam acontecendo no Brasil, as mudanças políticas, a transformação saída da hegemonia de esquerda, que ainda em alguns campos ainda há, mas que já tem mudado bastante, eu fui conhecendo alguns professores conservadores nessa linha de paralelo entre estudar teologia, mas estudar também filosofia e as ciências como um todo. E aí eu conheci o professor Olavo de Carvalho, e o Olavo foi uma ponte, porque foi através do Olavo que eu conheci aquele que para mim é o principal para que eu pudesse
me converter, que foi o Padre Paulo Ricardo. Eu conheci o Padre Paulo Ricardo através de um hangout que ele fez com o Olavo de Carvalho, e a partir daí eu tive um modelo, porque até então eu não tinha nenhuma referência do que era o católico enquanto tal. Eu conheci alguns católicos que na verdade se diziam católicos não praticantes, ao passo que quando nós percebemos mais, se a pessoa diz que não é católico praticante, é porque ela não é católica. Então, eu fui percebendo através do exemplo do Padre Paulo Ricardo e através das suas homilias, através dos seus cursos, exemplos autênticos de virtude. Eu que, como disse anteriormente, buscava sempre exemplos de virtude, eu pude encontrar, através do Padre Paulo Ricardo e através das pessoas apresentadas pelo Padre Paulo Ricardo, e eu vi verdadeiros exemplos de virtude, verdadeiras pessoas que não eram comuns, mas eram sobrenaturais, eram os santos. Foi aí que eu entendi a grandeza de um santo. Foi aí que eu percebi que os santos são como o próprio Padre Ricardo diz, faróis no meio da igreja. Foi aí que eu comecei a ver exemplos de virtudes autênticas e foi aí que eu comecei a estudar. E aquela visão sistemática da fé que eu tinha no calvinismo, que eu adotei pelo calvinismo, eu comecei a perceber de uma forma mais abrangente e comecei a perceber na fé católica uma identidade que é muito maior e é uma identidade que foi criada pelo próprio Cristo. Antes eu tinha como protestante a ideia da sola escritura, mas como católico eu não penso mais na sola escritura, porque a escritura, para ter autoridade enquanto tal, ela precisa estar baseada naqueles livros que de fato são inspirados. O que dá isso é a tradição como base e o magistério que interpreta quais são os livros inspirados e não inspirados. Foi aí que eu fui crescendo, foi aí que eu fui evoluindo, foi aí que eu fui percebendo que a fé católica é uma fé consistente. Por quê? Não está baseada somente naquilo que o homem escreveu, mas está baseado naquilo que baseia a fé para que o homem possa escrever. Observe que o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, em que ele diz o seguinte: aquilo que eu recebi, isso vos transmiti. Ora, naquele momento em que ele escreve essa carta, não havia o Novo Testamento, mas sim, ele recebeu uma tradição, ele recebeu e a partir disso ele transcreve. Então, eu percebi que a consistência da fé não se dá somente em um pilar, mas sim se dá por 3 pilares, que são os pilares da Santa Igreja: a Sagrada Tradição, o Magistério e as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, que são interpretadas à luz do Magistério. Então, a partir disso, eu fui caminhando na fé, eu fui crescendo na fé e eu fui percebendo que na fé católica eu encontrava a identidade do próprio Cristo, porque aquela figura que é tão atacada, que é a figura cabeça, a figura central da Igreja Católica, nada mais é do que uma representação do próprio Cristo. Então, conhecendo exemplos de virtudes, me aprofundando na doutrina católica, lendo respostas às objeções protestantes, eu fui percebendo que todas as acusações protestantes, na verdade, eram acusações infundadas, que a própria Santa Igreja já respondia com muita claridade e respondia de forma certeira. Ao passo que, quando a Igreja Católica faz indagação aos protestantes acerca dessas quantidades enormes de seitas, nenhum protestante responde. Por quê? Porque o protestante não tem a sucessão apostólica, o protestante não tem a capacidade de expor com fidelidade acerca da doutrina do próprio Cristo, porque ele mesmo não a possui. Não há santos na Igreja Protestante, porque não é a Igreja de Cristo que permite que haja santos. Por isso que só há santos na Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem a santidade em si, porque foi fundada pelo próprio Cristo. Então, esses exemplos de virtudes, essa busca por uma identidade de fato cristã, autêntica, fundada pelo próprio Cristo, foram exemplos que, a partir da leitura das Escrituras, à luz do magistério, eu pude compreender as Escrituras. E foi isso que, pela bondade de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, me fez enxergar, me fez entender que eu não devo ver a fé cristã a partir de um exemplo de uma igreja, sendo que existem exemplos distintos em outras igrejas. Mas sim, eu devo ver a fé cristã, a fé fundada pelo próprio Cristo, a fé fundada por Ele e deixada na figura como cabeça, o vigário de Cristo, na sucessão petrina,
a identidade verdadeira, a identidade que foi deixada pelo próprio Cristo através da sua igreja fundada. Não mais por pessoas, mas sim enxerguei pelo próprio Cristo. Uma passagem que me fez lembrar isso foi em 2 Timóteo, quando São Paulo escreve dizendo que haveriam homens que se deixariam seduzir pela doutrina dos homens. Bom, eu identifico o protestantismo por isso, porque em 100 anos de protestantismo já haviam distintas visões do que era a fé, ao passo que na Igreja Católica, nos 2000 anos, há sempre a mesma fé, a mesma identidade. Se uma igreja durante 2000 anos conseguiu conservar aquilo que Cristo deixou, essa igreja é a Igreja de Cristo.